Olá, boa noite a todos. Eu estou aqui de novo pela terceira vez num dia só. Boa noite a todos. Você está no canal Espiritualidade Anarquista e você está numa sexta-feira aqui. Então, vamos começar a diversão, vamos esquentar. Estamos na sexta-feira. E por que a gente está aqui na sexta-feira? Porque eu vou ler um livro muito interessante. Boa noite, Lu. Aê, finalmente o livro. Esse aqui, ó. A gente vai fazer a leitura desse livro. A lição final. Ixi, eu coloquei errado no título. A lição final. Então, por quê? Porque agora vai ser um livro mais tranquilo, né? Por assim dizer. Um livro mais suave, que não é tão assim, eu acho, né? Não sei. Na verdade, esse livro também é bastante intenso, mas ele é muito lindo e eu vou contar e vou ler para vocês. Inspirado na Lu. A Lu me inspirou a ler esse livro, né, Lu? Com vocês, porque eu já li faz um tempo. E aí, numa das conversas que a gente teve, me deu a vontade. Então, eu espero que vocês gostem. Vamos colocar a vinheta e aí a gente já começa para dar uma dinâmica diferenciada. Espera aí, só um momento. Fiquem com a vinheta. Pronto, aê, muito bem, muito bueno, muito bueno. Vamos começar então a leitura. Eu acho que ela vai ser mais fluida. Eita, olha só que apareceu, vixe Maria. De novo você com essa barriguinha aqui, gatinho. Olha só que bagunça nessa tela. Vamos lá então. A lição final, então, do Randy Paust, professor Garnet Mellon, com Jeffrey Zaslon. Nossa. Então, é o livro que conta a história desse rapaz aqui, tá? Não dá pra ver por causa da luz, né? Desse moço aqui. Aí, então, veja só. Eu peguei... Como que foi que eu tive acesso a esse livro? Eu vou contar a história, tá? Então, foi mais ou menos assim. Eu estava... É esse, Lu. Você conhece esse livro? Já pensou? Você conhece? Você sabe que livro é esse? Você já leu esse livro? Ou você não conhece? Ou você gosta ou você não gosta? Eu tô um pouco insegura. Eu espero que você goste. Então, vamos lá. Eu estava com esse livro como? Meu avô estava com câncer e estava já num estágio muito avançado. E nós da família não sabíamos como agir nessa situação. Então, estava sendo muito difícil, estressante e tal. E eu tive que viajar para São Carlos para resolver algumas pendências minhas. E nessa que eu estava andando na rua com alguns amigos, apareceu um rapaz muito bonito e ele disse que ganhou esse livro de uma moça que estava com HIV, né? Moradora de rua. E então... ela ficou tão feliz que ele ajudou ela a conseguir um benefício do governo que ela deu esse livro para ele. E aí nessa que a gente estava conversando sobre as histórias da vida, né, sobre um ajudar o outro, eu falei, né, que eu gostei muito da indicação do livro porque eu precisava ler ele, né, devido à situação do meu avô. Aí ele falou, então leva esse livro para você, fica com ele, que eu acho que ele vai ser mais útil para você. E, nossa, ele foi realmente muito útil, esse livro, porque ajudou bastante a entender a situação daquele momento, além de ser muito inspirador, muito lindo, eu fiquei muito agradecida. Então, é um livro fácil de ler, é um livro mais voltado para autoajuda, por assim dizer, né? Eu não sei, contar a vida é autoajuda? Eu acho que não. Ele tá contando a vida dele e os pareceres. Então, é muito bonito, eu gosto muito, me ajudou bastante. Ixi, você conhece. E agora? Será que você gosta ou não? Bem, se você já leu ele? Você já chegou a ler? Ah, não, conheço não. Ela disse, que bom, então vai ser a primeira vez que você vai ver ele. Espero que você goste. Eu gostei, entendeu? Por causa que tem bastante lições de vida, né? É um livro bem confortável, assim, bem família. Então, eu acho ele bastante fofo.
Vamos ver, Lu, então. A lição final, e eu também tenho ele físico, né? Ai, é tão bom ler físico, né? A gente fazendo essas leituras, a gente começa a valorizar o livro físico. Enfim, então, a última lição, olha que capa bonitinha. Tem até um foguetinho, né? Muito lindo, muito lindo. E tals. Em agradecimento aos meus pais que me permitiram sonhar e na expectativa dos sonhos que meus filhos terão. Aí nós temos o sumário e a introdução. Vamos para a introdução. Estou enfrentando um problema de planejamento. Embora em geral eu esteja em excelente forma física, tenho 10 tumores no fígado e me restam apenas alguns meses de vida. Sou pai de 3 crianças e sou casado com a mulher dos meus sonhos. Seria cômodo ficar me lamentando, mas isso não faria bem a eles e nem a mim. Então, como viver esse meu tempo tão limitado? O óbvio é ficar com minha família e cuidar dela, enquanto posso. Estou com eles todos os instantes e tomo as providências logísticas necessárias para lhes facilitar o caminho na vida sem mim. O menos óbvio é como ensinar a meus filhos o que eu lhes ensinaria nos próximos 20 anos. Agora eles são jovens demais para essas conversas. Todos nós, pais, desejamos ensinar os filhos a distinguirem o certo do errado, o que consideramos importante e como lidar com os desafios que a vida lhes trará. Também queremos que conheçam histórias de nossas vidas, uma maneira de ensinar-lhes a lidar com suas próprias vidas. Meu desejo, então, de fazer isso me levou a ministrar uma palestra de despedida na Carnegie Mellon University. Essas aulas costumam ser filmadas. Naquele dia eu sabia o que estava fazendo. A pretexto de promover uma palestra acadêmica, tentei me colocar dentro de uma garrafa que um dia aportasse à praia para meus filhos. Se eu fosse pintor, teria pintado para eles. Se fosse músico, teria composto uma música. Mas como sou professor, dei uma aula. Falei da alegria de viver e de quanto eu apreciava a vida, mesmo me restando tão pouco tempo. Discorri sobre honestidade, integridade, gratidão e outras coisas que estimo. Eu aprendi muito com ele e me esforcei ao máximo para não ser enfadonho. Para mim, este livro é um meio de continuar o que iniciei naquele palco. Como o tempo é preciso e pretendo passar a maior parte dele com meus filhos, pedi ajuda a Jeffrey Zaslow. Todos os dias passeio de bicicleta pela vizinhança, um exercício fundamental para minha saúde. Durante 53 desses longos passeios de bicicleta, falei com Jeff pelo fone de ouvido do meu celular. Depois ele passou horas a fio ajudando a transformar minhas histórias. Suponho que poderíamos denominá-las 53 aulas neste livro. Desde o início sabíamos que nada substitui um pai vivo, mas planejar não significa obter soluções perfeitas, significa fazer o melhor possível com os recursos limitados. Tanto a palestra de despedida como este livro representam minhas tentativas para fazer exatamente isso. 1. A palestra de despedida. Vamos lá. Então, um leão ferido ainda tem vontade de rugir. I got the eye of a tiger and tighter, dancing through the fire, 'cause I am a champion. Um leão ferido ainda tem vontade de rugir. Muitos professores realizam palestra de despedida. Talvez você já tenha assistido a alguma. É uma prática muito comum nas universidades. Pede-se aos professores que avaliem seu legado e discorram sobre assuntos que consideram importantes. E enquanto eles discursam, os ouvintes não conseguem deixar de se perguntar: que ensinamentos transmitiríamos ao mundo se soubéssemos que se tratava de nossa última oportunidade? Se deixássemos de existir amanhã, o que desejaríamos deixar como herança?
Durante anos, a Carnegie Mellon realizou uma série de palestras de despedida, mas quando os organizadores solicitaram que eu realizasse a minha, a série foi renomeada Trajetórias e pediu-se aos professores convidados que fizessem reflexões sobre suas trajetórias pessoais e profissionais. A descrição não era das mais atraentes, mas concordei em participar. Minha palestra ficou marcada para setembro. A essa época, eu já recebera o diagnóstico de câncer do pâncreas, mas estava otimista. Talvez viesse a ser um dos sortudos que sobrevivessem. Enquanto me submetia ao tratamento, os organizadores das palestras continuavam me enviando e-mails. Como eu já li o livro, eu já sei da história, já dá vontade de chorar, assim, nem só tá no começo. Que assuntos você vai abordar? Por favor, envie-nos um resumo. Há certas formalidades acadêmicas que não podem ser ignoradas, mesmo quando se está ocupado com outras coisas, como, por exemplo, tentar não morrer. Em meados de agosto, fui informado de que seria preciso imprimir um cartaz para a palestra e que, portanto, eu deveria decidir o tema. Naquela mesma semana, entretanto, recebi a notícia de que o tratamento mais recente a que eu me submetera não havia funcionado. Restavam-me apenas alguns meses de vida. Eu sabia que poderia cancelar a palestra. Todos entenderiam. De repente, havia muitas outras coisas por fazer. Eu precisava cuidar do meu próprio sofrimento e da tristeza dos que me amavam. Precisava me dedicar à organização dos assuntos familiares. E, no entanto, apesar de tudo, não conseguia desistir da ideia de fazer a palestra. Sentia-me revigorado ante a expectativa de realizar uma palestra de despedida que fosse de fato a última. O que eu diria? Como minhas palavras seriam recebidas? Será que conseguiria chegar ao fim? Disse para minha mulher. Se eu desistir, todos vão entender, mas na verdade eu quero fazer essa palestra. Jai, pronuncia-se Jay, que é a mulher dele, sempre fora a minha maior incentivadora. Quando eu me entusiasmava, ela também se entusiasmava, mas ela não gostou muito dessa ideia de palestra de despedida. Acabáramos de nos mudar de Pittsburgh para o sudeste da Virgínia, de modo que, depois da minha morte, Jay e as crianças ficassem perto da família dela. Ela achava que eu deveria passar meu precioso tempo com nossos filhos ou arrumando a casa nova, em vez de dedicar horas redigindo a palestra e ainda viajar até Pittsburgh para ministrá-la. Pode me chamar de egoísta, disse Jay, mas eu o quero sempre por perto. Todo o tempo que você dedicar a essa palestra será tempo perdido, tempo que vai ficar longe das crianças e de mim. Entendi onde ela queria chegar. Desde que adoecera, eu prometera a mim mesmo obedecer a Jay e atender seus desejos. Considerava um dever esforçar-me ao máximo para diminuir o fardo que minha doença impusera à vida dela. Por isso, passei muitas horas acordado planejando o futuro da família sem minha presença, mas não conseguia me livrar do anseio de realizar a palestra de despedida. Ai, meu Deus! Katy Perry. Eu gosto dessa música, me inspira. Ai, meu Deus. Ao longo de minha carreira acadêmica, eu dera algumas palestras bastante boas, mas ser considerado o melhor orador do Departamento de Ciência da Computação equivale a ser conhecido como o mais alto dos 7 anões. E naquele exato momento percebi que dentro de mim havia algo mais, que se eu me empenhasse ao máximo, talvez pudesse oferecer aos outros algo de especial. Sabedoria, ai meu Deus, eu sou muito sensível, gente, muito sensível. Peraí, eu vou colocar o negócio para carregar, senão vai acabar a bateria. E eu sou muito sensível, aí eu tenho que ficar controlando minha ansiedade, toda hora eu quero chorar. Que saco. Meu Deus, que sensação. Então vamos lá, hein? Tava acabando a bateria aqui. Vamos ver. Naquela mesma semana, então... Enquanto me a essa época eu já era diagnosticado de câncer no pâncreas... Ao longo da minha carreira acadêmica, eu dera algumas palestras bastante boas, né? E naquele certo...
Sabedoria é uma palavra forte, mas talvez seja melhor. Jay não estava nada satisfeita. Então, levamos o assunto a Michelle Reis, né? A psicoterapeuta com quem começáramos a nos consultar meses antes. Especialistas no auxílio à família que enfrentam uma doença terminal. Jay disse à doutora Reis: conheço bem o Randy. Ele é viciado em trabalho. Sei exatamente como ele vai ficar quando estiver organizando a aula. Vai ficar exausto. E argumentou que a palestra desviaria desnecessariamente minha atenção dos problemas cruciais que estávamos enfrentando em nossa vida. Logo, Chloe, Jay e eu e o Dylan. Então a família deles é essa daqui, tá? A família dele, ó. Que bonita, ó. Ele no meio, a mulher dele e os filhos, ó. Muito bonitos. E argumentou que a palestra deveria... certo. Outro assunto aborrecia Jay. Para realizar a conferência como previsto, eu precisaria viajar para Pittsburgh na véspera, dia em que Jay completaria 41 anos. É meu último aniversário, que nós comemoramos juntos, e você vai se ausentar exatamente nesse dia? Indagou ela. Com certeza, a ideia de estar longe de Jay nesse dia me atormentava, e no entanto eu não conseguia desistir da ideia da palestra. Passei a considerá-la o último momento da minha carreira, um meio de dizer adeus à minha família de trabalho. Também me deparei fantasiando que a palestra de despedida equivaleria em oratória a um artilheiro de beisebol que se aposentava lançando uma última bola para a arquibancada. Sempre gostei da cena final de Um Homem Fora da Série, quando Robbie Rubis, o jogador de beisebol envelhecido, supera a dor física e consegue milagrosamente aquele fantástico home run. A doutora Reis escutou o que Jay e eu falamos. Disse que via em Jay uma mulher forte e amorosa, que pretendera passar décadas construindo uma vida plena com o marido, educando os filhos até a idade adulta, e que agora nossa vida em comum precisava se restringir a poucos meses. Quanto a mim, a doutora Reis me considerava um homem ainda despreparado para se recolher inteiramente à vida doméstica e com certeza ainda despreparado para enfrentar a morte. Essa aula será a última vez que muita gente que eu gosto me verá em carne e osso, eu disse categórico. Terei a chance de expor tudo o que é realmente importante para mim, de consolidar a maneira pela qual serei lembrado e de fazer o melhor possível na hora da partida. Mais de uma vez a doutora Reis observara Jay e eu sentados no divã de seu consultório, amparando um ao outro e com lágrimas nos olhos. Olha lá, já quero ficar com lágrimas nos olhos também. Ela nos disse que via um grande respeito entre nós e que frequentemente ficava emocionada ao extremo com o nosso compromisso de encararmos a nossa final bem unidos. Imagina a dificuldade dessa médica, né? Dessa doutora, né? Meu Deus, tem que ser muito forte para lidar com isso. De encararmos a hora final bem e unidos. Mas achava que não lhe cabia avaliar se eu devia ou não dar a palestra. Vocês terão de decidir isso sozinhos, afirmou, aconselhando-nos a conversar muito para tomarmos a decisão correta para ambos. Em razão da reticência de Jay, percebi que eu precisaria analisar honestamente minhas motivações, porque essa palestra era tão importante para mim. Seria um meio de lembrar a mim mesmo e aos outros que eu ainda estava bem vivo? De provar que ainda tinha forças para atuar no palco? Seria eu um amante da ribalta que queria se exibir pela última vez? A resposta foi sim para todas as perguntas. Um leão ferido tem vontade de saber se ainda consegue rugir, disse a Jay. É uma questão de dignidade e de autoestima, que não são exatamente o mesmo que vaidade. Havia algo mais em jogo. Eu começara a ver a palestra como um veículo que me levaria ao futuro que eu não viveria. Lembrei a Jay a idade das crianças. 5, 2 e 1. Aí eu tenho que parar um pouquinho, peraí. Ai, meu Deus, eu fico com vontade de chorar. Veja, suponho que Dylan, com 5 anos, crescerá com algumas lembranças minhas. Mas até que ponto se lembrará realmente? O que você e eu lembramos de quando tínhamos 5 anos? Será que Dylan vai se lembrar de que eu brincava com ele?
Ai, meu Deus. Será que eu consigo? Ai, meu Deus, para! Mas eu tô bem preparada, gente. Eu tô bem preparada. Será que Dylan vai se lembrar? No máximo serão record... Droga, bateu um gatilho aqui. Que saco. Ai, bateu um gatilho muito forte. Mas que coisa de ser sensível. Eu sou muito sensível. Ah, eu queria ser uma pedra de gelo. Eu sou um robô, No máximo serão recordações nebulosas. E quanto a Logan e a Chloe, talvez não se lembrem de coisas alguma, nada. É porque o livro inteiro é assim. Eu vou chorar a cada folha. Não dá, né, Ari? Pelo amor de Deus. E quando a Logan e a Chloe talvez não se lembrem de alguma coisa, nada, sobretudo Chloe, e posso afirmar que quando as crianças ficarem mais crescidas, passarão pela fase de querer saber ansiosas e insistentemente. Quem era meu pai? Como ele era? Essa aula poderá lhe servir de resposta. Prometi a Jay que iria me certificar de que a Carnegie Mellon gravasse a aula. A gente consegue um DVD e você o mostrará às crianças quando crescerem. Isso os ajudará a saberem quem eu era e a conhecerem as coisas que eu julgava importante. Jamie ouviu até o fim e depois fez a pergunta óbvia. Se você quer dizer algo às crianças ou dar-lhes conselhos, por que não instala simplesmente uma câmera de vídeo em um tripé e grava tudo na sala daqui de casa? Talvez assim ela garantisse minha presença, ou talvez não. Assim como a floresta é o habitat natural do leão, o meu ainda era o campus da universidade. Diante dos alunos, então, eu disse a Jay, uma coisa que aprendi é que quando os pais ensinam algo aos seus filhos, não faz mal algum haver certa aprovação externa. Se eu conseguir que o público ria e bata palmas na hora certa, talvez isso reforce o que eu estarei dizendo às crianças. Jay sorriu para mim, seu artista agonizante, e finalmente aceitou. Sabia que eu andava ansioso para arranjar meios de deixar algum legado para nossos filhos. Pois bem, talvez a palestra fosse um caminho. E assim, com a aprovação de Jay, eu tinha um desafio pela frente. Como transformar aquela palestra acadêmica em algo que repercutisse em nossos filhos, daqui a uma década ou mais? Uma coisa era certa, eu não queria que a aula se concentrasse em meu câncer. Já remoera o suficiente sobre a saga de minha doença. Não me interessava discursar, por exemplo, sobre minhas percepções da doença, como eu a enfrentara, o quanto ela me abriria novas perspectivas. Talvez muitos esperassem uma palestra sobre a morte, mas eu traria da vida. Ai, muito lindo, parabéns. O que me torna um ser único? Essa era a questão que eu me sentia impelido a abordar. Talvez a resposta me ajudasse a esboçar o que dizer. Sentado com Jay na sala de espera de um médico no hospital Johns Hopkins, aguardando mais um laudo da patologia, ruminava meus pensamentos em voz suficientemente alta para ela ouvir. O câncer não me torna um ser único, disse eu. Quanto a isso, não havia dúvida. Mais de 37 mil americanos recebem anualmente um diagnóstico de câncer de pâncreas. Eu me esforçava tentando me definir. Professor, cientista da computação, marido, pai, filho, amigo, irmão, mentor de meus alunos. Eram meus papéis, que eu valorizava. Mas será que eu de fato me destacava em algum deles? Apesar de sempre ter tido um saudável senso de autoestima, eu sabia que a aula precisava ser mais do que uma simples bravata, e perguntava a mim mesmo, o que eu, e só eu, tenho realmente a oferecer? E então, de repente, ali naquela sala de espera, eu soube exatamente a resposta. Surgiu como um relâmpago. Independentemente de minhas conquistas, tudo o que eu amava estava arraigado em meus sonhos e objetivos de criança, e nos meios que eu utilizara para realizar quase todos eles. Percebi que o que me tornava único vinha dos sonhos que marcavam meus 46 anos de vida, desde os incrivelmente significativos até o decididamente
realmente bizarros. Sentado ali, eu me dei conta de que, apesar do câncer, eu me considerava de fato um homem de sorte, porque transformei aqueles sonhos em realidade. E isso aconteceu em grande parte graças ao que aprendi ao longo do caminho, com pessoas extraordinárias de todo tipo. Achei que se fosse capaz de contar minha história com total paixão, minha palestra talvez ajudasse outras pessoas a encontrar um meio de realizar os próprios sonhos. Eu levara meu laptop para aquela sala de espera e, animado por essa revelação, me apressei a digitar um e-mail para os organizadores da palestra. Disse-lhes que afinal conseguiria um título e escrevi: minhas desculpas pelo atraso. Vamos intitulá-la Como Realizar os Sonhos de Infância. Então ele deu o nome da palestra dele de Como Realizar os Sonhos de Infância. Bem, gente, esse livro, como ele é mais suavinho, né, assim, eu não vou ler ele por muito tempo. Então, é só um tempinho aqui, né, nós estamos na sexta-feira, e eu também já fiz muita coisa hoje, né, foram 3 lives de mais ou menos, quantas horas cada uma? Cada uma hora, né? Aí essa semana eu já produzi muitos vídeos. Então, esse final de semana eu só vou ficar repostando. E já agradeço muito a atenção de vocês. Semana que vem eu continuo lendo o livro. Aí a gente vai pegar da parte aqui do segundo, que é abrindo o laptop, né? Minha vida em um laptop, na verdade, ó. Minha vida em um laptop. Aí a gente continua lendo. Meia horinha só desse livro aqui, é meia horinha, porque os outros já são bem intensos, né? Então, terça-feira tem duas lives, quinta-feira tem 2 lives, sexta-feira tem 3 lives. Aí, final de semana, ficamos de boa e terça-feira eu volto. Parece muito, mais como eu fiquei muito tempo sem fazer live, sem, né, fazer as coisas, então, quando eu digo fiquei muito tempo, eu digo 8 anos, né? Me preparando para fazer acontecer. Então agora parece que eu quero fazer tudo de uma vez, enquanto eu tenho tempo, enquanto eu ainda não estou trabalhando. Muito obrigada a atenção de todos, eu espero que vocês estejam gostando. Como ele disse, se de repente agora que eu não tenho muitas pessoas que acompanham essas coisas todas, mas como o autor mesmo ensinou, né, o Randy, ele me ensinou que a gente faz planos para a nossa vida, que o que a gente faz hoje, né, pode repercutir futuramente. Então, em vez de a gente pensar na fama momentânea ou na atenção que a gente gostaria de ter, é melhor eu plantar e fazer a obra de arte acontecer, e aí o que vier é lucro, né? Pelo menos as pessoas sabem qual é o meu pensamento, o que eu quero deixar na vida. E muito tem a ver com esse livro também. Mudou bastante a minha vida. De ser mais otimista, de valorizar as pessoas ao meu redor, de ajudar as pessoas no que eu posso, de ser criativa na hora de fazer as pessoas rirem, de fazer elogios espontâneos que a pessoa vai brilhar, sabe? Vocês já fizeram um elogio? Quer dizer, claro, né? Eu adoro fazer elogios para as pessoas que eu sinto que elas brilham, sabe? Que elas ficam tão felizes de ouvir. Então, muito graças à espiritualidade e aos ensinamentos que eu recebi. Ai, obrigada, gente, a atenção novamente. Fiquem na paz, fiquem com Deus. A gente vai conseguir ler esse livro. Eu sou meio chorona, mas vai dar certo. Até mais e tchau, tchau.